Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar sobre o Salmo 23. O Salmo 23 vai ser a base do nosso estudo, vamos falar sobre outras passagens também. Deus abençoe e convido para uma oração inicial. Senhor Deus, venha nos abençoar, nos dar a Tua sabedoria, que possamos aprender conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, o estudo do Salmo 23. O Senhor, o Eterno, é meu pastor. Bom, nós vamos começar aqui então com Eclesiastes capítulo 8, na Almeida Corrigida Fiel. E por que Eclesiastes? Porque Eclesiastes vai falar sobre a questão da injustiça. Coisas boas que acontecem com pessoas ruins, coisas ruins que acontecem com pessoas boas. Ele simplesmente, Salomão, a Bíblia, o chamado Antigo Testamento, Taná, os livros de Gênesis a Malaquias, ao falar sobre ele, diz que o mais sábio que já existiu, antes dele nunca houve, depois não haverá. Então Deus deu sabedoria para ele em muitas coisas, apesar dele não ter usado bem em muitos momentos, ou em alguns pelo menos, não é? E Deus o inspirou a escrever 2 livros, não é? Provérbios, Eclesiastes e Cantares, perdão, né? 3 livros, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Então, no livro de Eclesiastes, ele vai conversar sobre isso, ele vai falar sobre isso. E olha como é interessante o que ele diz aqui. Quem é como sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e a dureza do seu rosto se muda. Então ele fala, olha, é importante buscar entender as coisas. Quanto mais nós compreendemos as coisas, mais estaremos preparados para os problemas que vierem a acontecer. Então, isso vai mudar a fisionomia do nosso rosto, a tendência é que nós nos tornemos mais felizes com aquilo que viemos a aprender, apesar que em um ou determinado ponto nós teremos algumas frustrações. Então, basicamente ele está preparando as pessoas para o que ele vai falar no final, porque ele começa falando da importância da sabedoria, de saber interpretar as coisas, de conseguir analisar fatos e dar uma boa definição sobre aquilo, entender o que está acontecendo. E aí, nos versos 2 a 4, ele fala sobre a importância de obedecer à autoridade do rei, né? E isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Então ele está falando da obediência no contexto de obedecer naquilo que o rei esteja de acordo com a vontade de Deus. E aí ele fala, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Em que contexto quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal? No contexto em que o rei esteja fazendo a vontade de Deus. Nesse contexto, não experimentará mal. O coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Veja que esse nenhum mal, como assim? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal? Não experimentará nenhum mal decorrente das suas atitudes. Ele pode experimentar mal devido às atitudes de outros, porque o próprio autor ele vai comentar aqui, mas ele fala, olha, mas via de regra, você obedecer a Deus e obedecer ao rei, num contexto em que o rei esteja aqui fazendo a vontade de Deus, você não vai experimentar nenhum mal. Porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder, e quando há de suceder, quem lhe dará a entender? Então, aí ele vai falar aqui, ó, nenhum homem há que tenha domínio, não pode saber o dia da sua morte, né? E aí ele fala, tudo isso eu vi, ou seja, refletir sobre tudo isso, sobre todas essas questões, a reflexão sobre a nossa vida, a nossa morte, etc., né? Assim também vi os ímpios, quando sepultavam, entravam, saíam do lugar santo, foram esquecidos na cidade em que assim fizeram. Também isso é vaidade. Então, por que ele está falando aqui que os ímpios, por mais que pareça que os ímpios, né, tenham progresso, etc., no fim das contas eles vão ficar no esquecimento também, talvez só vão se lembrar deles para exaltar algum ponto que eles tenham feito, mas passando por cima de várias coisas erradas que essas pessoas tenham feito, etc. Mas, via de regra, num mundo em que as pessoas buscam fazer o que é certo, ele fala que os ímpios serão esquecidos, e mesmo em um mundo mau, em um mundo egoísta, as pessoas vão pensar mais em si mesmas e talvez façam até, deem a aparência que o ímpio está sendo lembrado, mas na verdade é só para atender a um desígnio deles mesmos, né? Porquanto não se executa logo o juízo sobre a obra má, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal.
Na nova tradução da linguagem de hoje diz: olha, por que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Ou seja, ou porque a pena é irrisória, ou porque até que se alcance uma pena, a coisa já descambou de uma forma que já não, talvez já não tenha mais utilidade, etc. Então a Bíblia já trata há muito tempo da questão da impunidade, né? Ou seja, muito tempo, muita burocracia para conseguir resolver alguma coisa, para conseguir aplicar uma pena devida, a questão da impunidade, dentre outros problemas que nós sabemos que existem, né? Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Por que ele está fazendo todo esse preparo em falar que o ímpio, tudo bem que o ímpio tem, muitas vezes ele é privilegiado com impunidade, com morosidade, com uma demora no tratamento do que ele fez, e parece que ele está progredindo, os dias dele se prolongam, ele vive bastante, mas ele fala, olha, bem sucede aos que temem a Deus. Ele falou, olha, há ímpios que vão ficar no esquecimento, há ímpios que não vão ter punição porque muitas vezes nós, como sociedade, não estamos buscando da maneira mais adequada. E é lógico, tem toda uma questão de se analisar o que é o erro. Realmente, isso não pode ficar nas mãos de uma ou de outra pessoa, isso tem que ser discutido, isso tem que ser conversado, né? Mas aqui nesse contexto ele fala, olha, fazer a vontade de Deus é ser um justo e não fazer a vontade de Deus segundo a Bíblia é ser ímpio. Então ele coloca aqui o padrão é a própria escritura, né? As escrituras. E aí ele fala, porém o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias que são como sombra, porque ele não teme diante de Deus. Deixa eu falar, apesar do que parece, né, os ímpios não vão prolongar os seus dias, mas ele fala assim, olha, e os dias deles se prolonguem, olha, pode acontecer deles se prolongarem realmente, deles viverem muito, mas o que nós temos aqui, em alguns pontos da Bíblia, é que a impressão que nós temos é que eles acreditavam sim, o próprio Salomão, quando ele fala, né, Deus há de trazer a juízo todas as obras, ou seja, eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam numa vida eterna, eles acreditavam numa vida posterior. Então, por isso que eles falam muitas vezes tudo isso, essa questão, olha, o ímpio não irá bem, olha, ainda que pareça que está tudo bem com ele, né? Ele vai ter problemas aqui na vida que ele tem aqui e também ele pode ficar privado da vida eterna, então, existe toda essa questão. E aí ele prepara as pessoas do verso 1 ao verso 13, porque ele vai falar no verso 14 em diante. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, ímpios a quem sucedem segundo as obras do justo. E tudo isso é vaidade. Então eu louvei a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol que comer, beber e alegrar-se. Ou seja, que viver a vida, refletir sobre ela, porque a sabedoria traz felicidade à pessoa justa, saber a interpretação das coisas, refletir sobre as coisas, isso ajuda a pessoa a entender melhor o contexto que ela vive, a levar a vida com mais leveza, talvez, mesmo que tenha dificuldade, alguns pontos difíceis ela consegue superar e etc, né? Então, ele diz assim, olha, aplicando em meu coração a conhecer a sabedoria, ver o trabalho que há sobre a terra, que nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos, então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode perceber. A obra que se faz debaixo do sol, tudo aquilo que acontece aqui nesse mundo, etc. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não achará. E ainda que diga o sábio que a conhece, nem por isso a poderá compreender. Veja, que ele não está colocando meramente aqui a opinião dele, pelo que acontece aqui, a impressão, não, ele está colocando, olha, o homem não vai compreender. Não tem como o homem compreender. Então, obviamente, ele sabia que que Deus estava guiando aqui as suas palavras nesse momento, né? E aí ele fala, olha, e por que ele coloca isso? Olha, o homem não pode perceber, ainda que diga que conhece, ele não vai compreender. Qual é o ponto aqui em que ele comenta algo e ele não oferece nenhuma resposta? É o verso 14 aqui, né? Veja, então, ou seja, a questão da injustiça, pessoas boas e acontecem coisas ruins com ela, pessoas ruins e acontecem coisas boas com ela. Ele fala, isso é um mistério. A injustiça. Ou seja, tanto é injusto que, via de regra, uma pessoa ruim fique impune pelo que ela faz e aconteça uma série de problemas com ela, como também
é ruim essa questão de a pessoa busca fazer o que é certo, dirige direitinho no trânsito, de repente vê alguém na contramão e bate no seu carro. Você é um pedestre que procura seguir tudo certinho e de repente alguém vem e acerta você, e etc, né? Você procura ser um bom funcionário e de repente você é mandado embora. Aí tem um mau funcionário lá que continua no serviço. E por aí fora, você é um estudante que se dedica nos estudos e de repente acontece algum problema, você perde uma prova, etc. Então, injustiças que acontecem. E aí ele fala, não existe uma resposta, pelo menos não nesse para nós aqui, Deus não vai dar uma resposta. Ele pode ser que nós cremos que na eternidade ele vai fornecer a resposta, mas ou as respostas definitivas. Mas ele fala, olha, isso é uma coisa que você não vai conseguir. Então ele fala, se alegre com outras coisas, busque entender outras coisas que você pode compreender, continue refletindo sobre as coisas, mas não ofereça uma resposta para isso como se fosse uma resposta definitiva. Ele fala, porque não vai haver, e ainda que alguém diga que achou essa resposta, ele não vai ter. Então, ou seja, não se frustre. Então ele fala, você vai se frustrar se você tentar imaginar uma resposta definitiva para isso. Não existe. Nesse canal você já deve ter visto que basicamente eu me limito a colocar que o que a Bíblia nos apresenta como fato. Deus quer que nós tenhamos a vida eterna. Ele deu a vida eterna para Adão e Eva. Depois que eles rejeitaram, eles submeteram não só a eles mesmos, mas a toda a geração depois deles a sofrer injustiça. Deus nos permite enxergar que enquanto houver pessoas que queiram fazer o que é injusto, haverá injustiça no mundo. Ou seja, o mundo só deixará de ser injusto quando só as pessoas que querem seguir a Deus da forma que Ele requer que estiverem ali. Então, por isso que haverá a punição para os ímpios, por isso não será permitido a eles viverem um mundo justo, né? Então, vamos lá. Nesse contexto, nós vamos ler agora o Salmo 23, que é um salmo curto, né? Ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, de nada terei falta. Eu vou apresentar aqui abaixo a palavra em si e algumas outras palavras que dão a entender que esse termo nada, ele caberia aqui também a expressão não me faltará. Ou seja, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará, né? Se você for olhar, mesmo que você considere aqui o nada, ele considera, o que ele considera como nada faltando a ele? Ele fala, olha, o Senhor não me falta, Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia mansamente, Ele refrigera minha alma, guia nas veredas da justiça. Ainda que eu andasse, mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, das trevas e morte, não temeria nenhum perigo, nenhum mal, porque o Senhor está comigo. Então ele fala, porque eu entendo que nada me falta, porque eu entendo que o Senhor não me falta, porque Ele me fortalece, Ele me protege, Ele me guia, Ele me ajuda, Ele me dá tranquilidade. E aí ele fala, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então o que ele está dizendo aqui, olha, nos momentos bons, Deus está comigo. Nos momentos ruins, Ele também está comigo. E por isso eu não temo, porque Ele está comigo. Ainda que aconteça algo ruim, Deus está comigo. Então ele entende que enquanto Deus permitir que ele esteja nesse mundo, não vai faltar. Deus não vai faltar para ele, ou nada vai faltar para ele, ou Deus não vai faltar para ele, e Deus não faltando para ele, ele terá sempre o suficiente, enquanto Deus permitir que ele viva nesse mundo. E por que eu digo permitir? Porque nem tudo que Deus permite, Ele quer, né? Então, algumas coisas, Ele permite que o mal aconteça no mundo, mas Ele não quer o mal, né? Ele quer que nós vivamos, Ele permite que nós vivamos, Ele quer também que nós vivamos em um mundo justo, mas Ele permite que haja injustiça, não é? Então ele está considerando aqui que nos momentos bons e nos momentos ruins, Deus vai o auxiliar de alguma forma. E aí, por isso ele considera que nada falta ou que Deus não falta a ele, não é? Então, eu entendo que existe, inclusive, a possibilidade de se traduzir isso como não me faltará, ou seja, Deus não me faltará em momento algum, nos momentos bons e nos momentos ruins, Ele não me faltará, Ele vai me ajudar. E aí, tendo isso em mente, nós vamos entender outros pontos, assim como, por exemplo, quando Misael, Ananias e Azarias, que são os amigos de Daniel, dizem assim, olha, nós cremos que Deus vai nos livrar da fornalha, mas caso isso não aconteça, se eles falam, nós cremos, mas assim, nós não determinamos a vontade de Deus. Então, caso isso não aconteça, ainda assim nós não vamos seguir. Então, eles criam na ressurreição.
Eles criam que, se fosse que Deus permitisse que acontecesse o pior, eles tinham algo muito mais importante além daquilo, né? E aí, então, ele termina. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Eterno. Voltarei à casa do Eterno enquanto eu viver. Então, ele fala, eu agradeço a Deus pelo que ele me concede, porque eu tenho que enfrentar os inimigos. Apesar de eu buscar fazer a vontade dele, pessoas vão se tornar minhas inimigas no decorrer da vida. Eu vou ter que enfrentar isso, né? Eu vou passar por momentos muito difíceis, tão difíceis que eu posso enxergar aquilo como um vale de trevas e morte, o vale da sombra da morte. Passar por momentos difíceis, angustiantes, mas Deus estará comigo mesmo naqueles momentos em que a minha fé talvez venha a fraquejar e etc. E venham a ocorrer fracassos na minha vida, Deus vai estar comigo. Então ele fala, nesse aspecto que ele fala, o Eterno é meu pastor, nada me faltará, ou ele não me faltará, não é? Bom, aqui era para sair a imagem do Bible Hub, né? O que acontece ali, se você for, entrar ali, aqui em Salmo 23, ele vai oferecer a opção para você em hebraico e em inglês, né? E aí algumas palavras-chave, a palavra-chave aqui é o nada, né? Que nós vamos pegar, e nós temos a palavra e outras palavras parecidas, exa, texa e outras, né? Então, nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio, que ele faz assim, ó, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. E aí nós entendemos aqui que o que cabe aqui realmente é nada. Nada em que sentido vai faltar? Ou seja, não vai faltar alimento. Não vai, você vai ter condição de construir um local para morar, você vai conseguir ter a roupa para vestir, trabalhar para ter a sua roupa para vestir. Então, ele não está dizendo que não vai faltar nada, porque a pessoa vai ficar sem fazer nada, assim, mas que ela vai ver o resultado do seu trabalho, né? Olha, terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, oliveiras, né? Ribeiros de águas, fontes, mananciais, né? Uma terra boa, né? Que saem dos vales e das montanhas, pão sem escassez, pedras são ferro, monte cavarás o cobre, ou seja, você vai conseguir aquilo necessário para a sua proteção e etc, né? Veja que ele não diz que as coisas simplesmente vão brotar, ele fala, você vai trabalhar e vai conseguir ter o que comer, o que vestir, vai conseguir ter a proteção necessária para se livrar dos inimigos e etc, né? E aqui realmente cabe o termo nada. Em 1 Reis, ele fala, nós temos aqui a história do profeta de Deus dizendo, num contexto que ele chega na casa da mulher, ela não tem nada. E aí a Bíblia diz assim, Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze primeiro para mim um bolo, e depois para você e para o seu filho. Ele fala, olha, e a farinha, olha, aqui, mais importante, assim diz o Senhor Deus de Israel, Yud-He-Vav-He, o Eterno é de Israel, né, Elohim. Ele fala, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então, ainda que esse não a gente possa substituir tranquilamente aqui por o azeite da botija nunca faltará, aqui a melhor tradução é não, não ou nunca, né? Ou seja, a palavra ela tem o sentido de nada, ela tem o sentido de não, no sentido de que realmente Deus preencher tudo. Então, quando ele fala, ele não me faltará, ou seja, Deus me preencherá em todos os momentos, por exemplo, né? Provérbios, o justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Deuteronômio, aqui nós já lemos, né? Depois vem uma outra palavra, Yexar, né? Que é muito parecida com aquela, né? E aí ele fala o quê? Quanto baste para a sua necessidade. Olha, você vai emprestar o que falta para a pessoa, quanto baste para a sua necessidade. Então nós vemos aqui, quando eles entendem o quê? O que não é faltar nada? É ter as necessidades atendidas, as reais necessidades, né? Então, o que ele está falando aqui, emprestará o que falta, mas o que ele falta? Eu preciso de dinheiro para melhorar, eu não estou satisfeito com a minha aparência, eu tenho boa roupa, etc e tal. Não é isso que ele está falando aqui, quando o conceito de falta de alguma coisa na Bíblia é faltar alguma coisa essencial, né? Então, aqui é a questão assim, faltando algo essencial para a pessoa, você vai ajudá-la naquilo, o quanto baste para ela satisfazer a necessidade. Então, ela está com fome, você vai dar o alimento necessário para que ela satisfaça ali o alimento. E assim é a necessidade, é a questão. Inclusive, a Bíblia fala, por que você gasta o seu dinheiro com aquilo que não é pão, com aquilo que não é essencial, com aquilo que é realmente necessário, né?
Provérbios 31, né? Um ponto muito importante. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Não necessitará, não, aqui a partícula negativa que é importante nós temos em mente, para entender lá. Não necessitará de despojo. Então, assim, olha, tem uma boa esposa, trabalhando honestamente, buscando fazer as coisas da forma correta, você não vai necessitar de mais nada, você não vai necessitar de despojo. Então, essa é a ideia, né? Então, ou seja, quando Deus fala para eles, não vai faltar nada para vocês aqui, ou seja, vocês vão trabalhar, vocês vão produzir, vocês vão correr atrás, vão ver uma vida justa, vão trabalhar para que a sociedade de vocês seja justa, para que não haja injustiça, impunidade para o mal, e aí não vai faltar. Então, esse é o conceito deles, né? Vai, come, Eclesiastes, come com alegria, né? E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, né? Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas. Então a ideia aqui de, olha, em todo tempo busque fazer o que é correto, busque a unção de Deus, né? Busque uma sociedade justa, correta, para que as suas necessidades sejam satisfeitas, sejam elas espirituais, físicas, mentais, para que você tenha condição de ter uma higiene básica, para que você tenha condição de ter as coisas, né? Então esse é o contexto, né? Cântico dos Cânticos, né? O teu umbigo como uma taça redonda, aqui não falta bebida, aqui a partícula não, né? Ou seja, é completo naquilo que se propõe a ser. As coisas são completas naquilo que elas se propõem. Então, ou seja, ser completo naquilo que está proposto, ou seja, ter um relacionamento completo com a pessoa que ama, ter um trabalho que satisfaça as reais necessidades, estar em família de forma que um preenche o outro. Então, essas são vamos dizer assim, as prioridades bíblicas, né? O exilado cativo depressa será solto, não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Então é a partícula não aqui, né? Ou seja, olha, as necessidades serão satisfeitas, né? Aqui nós já vimos, então esse basicamente é o contexto do Salmo 23. Então o Salmo 23 fala o quê? Olha, o Senhor é o meu pastor, ele vai me ajudar nos momentos bons, e nos momentos ruins ele vai me proteger. Mas quando aconteceu o pior? E quando eu perceber na minha família, quando vi acontecer algo ruim acontecer com a minha família, né? Ou comigo. Ou seja, as injustiças, nós estamos sujeitos à injustiça. Ele mesmo apresentou uma injustiça ali, ou seja, eu busco fazer o que é correto, mas os meus inimigos podem estar aqui na minha presença, ou seja, eu posso ter que lidar com os meus inimigos. E eu confio que Deus vai me honrar, mas até lá eu vou ter que passar por problemas ali, eu vou ter que passar por situações em que eu vou ter que enfrentar o vale da sombra da morte, etc. Então veja que ele não está negando a existência. O Salmo 23, ele não tem a intenção de dizer assim que nunca vai passar por problema, nunca vai faltar nada em sentido absoluto, não. Por isso que eu acredito até que o mais coerente seria traduzir ali como não me faltará, ou seja, em que sentido? O sentido de que Deus não faltará. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Ele não me faltará. Esse é um dos casos de injustiça que nós vemos na Bíblia, né? Primeiro caso, por quê? Porque no caso de Adão e Eva e da serpente, né? Ali nós vemos punições pelo que as pessoas fizeram, pelo que os seres fizeram, vamos dizer assim, né? Nós temos ali um ser que possivelmente manipulou a serpente para dar a impressão que ela falasse, e nós entendemos esse ser como Ra-Satã, né? Lá em Jó ele é tido como um ser em que Deus permite que ele faça coisas diversas, maléficas, e ele tem uma grande capacidade, uma grande inteligência, etc., né? Então, não seria difícil para ele fazer essa manipulação, mas ele também ali, Deus está de olho nele, né? Então, lá em Jó, etc., a Bíblia vai mostrando isso para nós. Mas, o que nós temos aqui? O primeiro caso em que uma pessoa sofre por algo que ela não fez. Ou seja, a Abel tinha uma vida digna diante de Deus, oferecia o melhor do que ele possuía em oferta para Deus, foi o que foi assassinado. Caim é a pessoa que não se preocupava em buscar uma vida digna diante de Deus e que oferecia, sabendo que Deus não queria aquilo que ele estava oferecendo, e aí ele foi rejeitado, e aí Deus fala para ele, olha, se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito. Não é? A Bíblia fala, Abel trouxe dos primogênitos e da gordura e atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. Mas e para Caim? Para Caim não.
Ele não atentou para o que Caim levou. E nem para Caim, ou seja, tanto Caim não estava com o coração puro, uma mente pura diante de Deus, isso se refletia na oferta dele. Não quer dizer que se eu apresentar uma boa oferta para Deus, Deus vai aceitar de cara. Houve momentos em que Deus falou, olha, eu não tenho eu não tenho nenhuma alegria pelo que vocês estão fazendo. Ele chega a falar que sentia nojo das ofertas que eles estavam levando. Por quê? Porque eles estavam usando a oferta como um substituto para uma vida de lealdade a Deus. E aí Deus falou, como se Deus estivesse dizendo, vocês entenderam tudo errado, a questão da oferta. Não é para isso que eu estabeleci a oferta. Não é para vocês ficarem fazendo o que é errado deliberadamente e vir aqui da oferta. Né? Então é isso que ele coloca ali. Né? E é interessante esse caso que Abel, que buscava fazer a vontade de Deus, Caim foi lá e, estando eles no campo, levantou Caim contra Abel e o matou. E aí, talvez ele não tivesse a noção exata, né, ou simplesmente estivesse desesperado, né, mas ou não tivesse a noção exata do poder de Deus. E aí ele fala assim, eu sou o guardador do meu irmão. Deus pergunta para ele. E aí Deus fala para ele, olha, eu sei o que aconteceu. E aí ele não demonstra nenhum arrependimento. Né? Deus o amaldiçoa. E ele fala, o que o Senhor fez é maior do que eu posso, né? A minha maldade é maior do que a que possa ser perdoada. Ele fala, eu reconheço que o que eu fiz. Só que ele fala, olha, quem me achar vai me matar. Né? Ou seja, ele não está demonstrando arrependimento aqui. Ele está preocupado só com a vida dele, né? Então, aí Deus fala, não, eu vou colocar um sinal de proteção para você. Então Deus o protege. E aí veja que todo esse contexto, ele já vai mostrando para nós o quê? Que onde está... Como que você consegue enxergar a coerência de tudo isso? Eles já acreditavam na questão da ressurreição. Por isso que Deus não faz nada aqui, porque, né, ou seja, o plano dele para essas pessoas é restaurar a ressurreição. Por isso o sacrifício, né, de animais, por isso a questão de oferta pelo pecado. Ou seja, isso só faz sentido em um contexto em que eles estão batalhando para reaver algo que foi perdido. Né? Ainda que, não, obviamente, que não fosse nessa vida, como nós sabemos que não será, né? Que vai ser posteriormente. Aqui nós temos um caso também de Radassa, que foi chamada de Esté, e o seu tio, Mardoqueu. Né? E ela conversando com ele, ela fala para ele assim, olha, se eu for lá falar com o rei, ele vai me matar, porque ele tem que autorizar que a gente vá lá. Né? E aí o Mardoqueu fala para ela assim, olha, Esté, se você acha que você se calando você não vai sofrer o que o povo judeu sofreu, você vai sofrer a mesma coisa. E aí ele fala assim, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Ele fala assim, eu creio que Deus dará um outro livramento. Eles, por todo o contexto do que estava acontecendo, Mardoqueu falou, olha, você é a pessoa mais indicada para falar com ele, para pelo menos nos ajudar de alguma forma a se proteger. Agora, se você não fizer nada, eu creio que Deus vai dar algum outro livramento. Agora, com certeza você e a sua família vão perecer, vão sofrer com isso, porque você se omitindo disso, você não vai se livrar. Ele fala, quem sabe se para tal tempo como esse chegasse a esse reino, ele fala, e quem sabe não é justamente por isso que Deus permitiu que você chegasse tão longe, né? E aí ela entende, ela fala, olha, orem por mim, eu vou orar, e eu vou lá. E se perecer, pereci, ou seja, ela fala, meu tio está certo, né? Eu vou perecer de qualquer forma, então é melhor perecer fazendo o que é correto. É melhor buscar ajudar o povo, meu tio e etc, né? Ou seja, eles entendiam a relação entre as suas atitudes e as consequências. O tio dela, se você olhar o livro de Radassa, Esté, você vai ver que o tio dela entendia a relação entre as atitudes e as consequências, ela também. Né? Ela, quando ela fala que ela entende a relação entre as atitudes e consequências, e eles sabem também que existe essa questão de que Deus, ele não faz tudo. Muitas vezes, mesmo naquilo que ele pode fazer, ele espera que nós façamos algo. Ele espera que nós ajamos de alguma forma para naquilo que efetivamente nós não pudermos, ele agir de alguma forma. E sempre ele, até com o povo de Israel e com
desde Adão e Eva, com Noé, etc. Ele poderia ter preparado ele mesmo uma arca, mas ele falou, você vai fazer uma arca, Noé. Então veja, muitas vezes Deus coloca isso pra gente, olha, eu vou te dar responsabilidades e você vai agir diante dessas responsabilidades, né? Aqui a questão de Daniel, né? Daniel capítulo 3, em que Ananias, Azarias e Misael, Ananias e Azarias, né? Falam para Nabucodonosor, olha, Deus pode nos livrar. E nós cremos que ele vai nos livrar disso. Mas, se não, ou seja, mas se isso não acontecer, se ele não nos livrar, fique sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua. Ou seja, nós vamos nos manter leais a Deus, mesmo sabendo que, por motivos fora da nossa compreensão, ele permita que, mesmo que haja a possibilidade dele permitir que essa injustiça seja levada até o final. Ou seja, de um rei mau, perverso, destruir pessoas justas que buscam fazer a vontade de Deus. E aí nós temos, por fim, o Salmo 73, né? Ele começa dizendo, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Ele estava numa situação crítica aqui, né, diante da reflexão que estava fazendo. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Então ele falou, querido, olha, diante de tanta coisa que eu tenho visto, eu tenho chegado assim, eu estava numa situação crítica mesmo. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há aspectos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens, outras pessoas. Então ele fala assim, é triste, quase assim, a gente chega quase a se desviar dos caminhos quando a gente vê pessoas que fazem o que é errado e prosperarem tanto, e as pessoas que buscam ser honestas, ser leais, ser justas e passarem por tantos problemas, né? E aí ele fala assim, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, muito doloroso. Ou seja, refletir sobre isso, ver que isso vai continuar a ocorrer até que haja um fim em tudo isso, é doloroso. E aí ele fala assim, até que entrei no santuário de Deus, e então eu entendi o fim deles. Veja, tudo isso nos leva à ideia da ressurreição. Ele entende que, olha, até que eu vejo tanta injustiça nesse mundo, até que eu entendo o fim dos ímpios. Por mais que eles prosperem nessa terra, o máximo que eles vão ter, e olha que eles têm muita infelicidade, eles têm muitos problemas, como os Salmos vão colocar, e outros escritores vão colocar, tem uma série de problemas com os ímpios, né? Não vai ser não vai ser mil maravilhas como eles imaginam, não. Mas ainda que seja durante muito tempo, pelo menos para alguns deles, eu sei o fim deles, até que eu entrei no santuário e vi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, os lanças em destruição, caem na desolação, quase no momento, totalmente consumido de terrores, como um sonho quando se acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles, assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Eu reconheço que eu estava numa situação que era errada. Fiquei como um animal perante ti, ou seja, eu não estava refletindo da maneira correta. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza no meu coração, e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. E mesmo diante dos problemas, essas pessoas elas continuavam assim. E mesmo que não fosse para elas, elas acreditavam nos benefícios que ocorreria de uma vida adequada e de buscar uma sociedade justa para as próximas gerações, mas também eles acreditavam no porvir, no mundo por vir, na eternidade. E aí isso vai se tornando cada vez mais explícito na Bíblia, né? Até que Daniel fala lá no capítulo 12 da questão da ressurreição, dos justos para a vida eterna. Então, nós percebemos isso nos escritos bíblicos, ou seja, eles entendem que Deus não faltaria, ainda que ocorressem males na vida deles. E eles entendem que, via de regra, eles seriam protegidos, mas que haveria injustiça.
Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles sabiam que era injusto o que estava acontecendo com eles ali. Mas eles continuavam mantendo a sua fé em Deus. Veja o salmista, compare o Salmo 23 com o Salmo 73, e você vai ver, eles falam ali, olha, existem salmistas que presenciavam momentos bons, outros presenciavam momentos ruins, uns presenciavam mais momentos bons, outros presenciavam momentos ruins em maior quantidade, mas eles acreditavam, eles falavam, olha, nós sabemos que no fim de todas as coisas, aos ímpios não resta, não é esse benefício todo que aparenta, não. Eles podem até querer fazer com que a gente acredite nisso, mas no fim das contas nós sabemos que não resta muita coisa para eles. E ainda que eles venham a prosperar, ter os dias prolongados, né? Vão existir momentos na vida deles muito ruins, muito prejudiciais, né? Então nós vemos aí toda essa questão de não só na ideia da ressurreição, mas também a ideia de que, olha, não imagine, não tenha essa ilusão de achar que porque eles têm aparência de felicidade, porque eles prosperam financeiramente e conseguem mais coisas que outras pessoas. Eles falam, olha, não se iluda com nada disso, né? Então, é basicamente isso. Então, o Salmo 23, olhando por esse foco, ou seja, eles entendem que Deus não faltando é o suficiente. Deus não faltando, Deus ajudando de alguma forma a vencer os desafios, a trabalhar, a cuidar da família e nos preparar para os momentos de injustiça que nós vamos passar. Se não formos nós, alguém vai passar perto de nós e nós resistimos a isso. Sabemos da nossa limitação quanto à explicação disso, mas sabemos também que, como fato, a Bíblia nos apresenta o quê? Olha, isso é só um momento na eternidade, né? Então, depois, quando Deus restaurar tudo, haverá eternidade e Ele vai beneficiar os justos com a vida eterna. E aos ímpios vai restar, ainda que por momentos de felicidades que eles tenham aqui, isso é tudo que eles têm. E ainda assim, com muito sofrimento, com muita desilusão, né? Aquela coisa, aquela ilusão de achar que eu vou ficar impune nisso ou naquilo, e ele fala, e no final das contas, é um destruindo o outro, é um perseguindo o outro, eles vão cair nas próprias covas, vão cair como no momento, ou seja, não há o que se orgulhar em viver assim, e não há o que sentir inveja, não há por que sentir inveja dessas pessoas nessas condições. Espero que tenha ajudado, convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, livra-nos de todos os males, nos dê a tua sabedoria, nos ajude a entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e que nós possamos ter isso em nossa mente, né? Nos momentos bons, Deus está conosco. Nos momentos ruins, Deus nos protege, nos dá força para passar e resistir a eles. Presenciaremos injustiças com outros e conosco, mas Deus está conosco, nos dando condição e firmeza para resistir, para aceitar e manter a nossa fé. Até o próximo estudo.